Bom dia para você, hoje sábado, dia 1º de julho de 2017, 11 horas 5 minutos. Nós vamos falar hoje sobre aeroporto, o aeroporto municipal da cidade de Sinop, que está em vias de fatos de ser homologado, e nós recebemos ontem, na sexta-feira, no Jornal da 93, o Nilson Ribeiro, que faz parte da comissão pro aeroporto, e a gente falou um pouco sobre esse aeroporto. Só que como o assunto é de interesse geral aqui da região norte do estado do Mato Grosso, nós convidamos novamente o Nilson para que viesse aqui nos nossos estúdios, para a gente falar com um pouco mais de calma a respeito dessa situação. Primeiramente, Nilson, bom dia, seja bem-vindo, ótimo sábado, hoje é dia 1º de junho, é um prazer recebê-lo aqui no nosso 93 Entrevista. Bom dia aí para todos os ouvintes da 93, Kiko, Bia, e estamos aqui para poder contribuir um pouquinho mais aí, dando os esclarecimentos necessários para que a gente leve boas notícias para todos que estão ouvindo. 11 horas 6 minutos, para você morador de Sinop, alguns vão lembrar desse fato ou desses fatos, alguns que são mais recentes não irão se lembrar desses fatos. Historicamente, todas as grandes conquistas a nível estrutural do município teve participação das entidades como modo geral, a começar pela BR-163 no governo do Júlio Campos, na época com o saudoso Enio Pipino, o qual essa rodovia BR-163 chegou até a cidade de Sinop, porque ela parava ali em Diamantino. E aí depois tivemos um outro grande movimento, o Nilson deve se lembrar disso, e os mais antigos, que foi o movimento Pró-Linhão, da cidade de Sinop, onde nós tivemos a presença inclusive do saudoso bispo Dom Henrique Flores, das entidades de modo geral, dos empresários, e finalmente nós trouxemos o Leão. E agora se fez necessário de novo a união de empresários, de entidades com o poder público, para que essa história do aeroporto se resolvesse de uma vez por todas. E foi montado, Nilson, essa comissão pró-aeroporto. O que é essa comissão pró-aeroporto? Bom, essa comissão pró-aeroporto, Kiko, ela nasceu dentro das entidades de classe organizadas na cidade de Sinop, que posso assegurar para você que ela abrange os 4 cantos da cidade. Nós temos mais de 25 entidades que hoje sentam numa mesa, que hoje conversa, que hoje discute os assuntos que são de interesse para a cidade ou para as entidades de uma forma geral. Nós temos lá, são compostos por presidentes e também indicados pela entidade, esse grupo que das entidades saiu então a Unesim. Nós estamos aí bem alinhados e conversados para que essa união das entidades de Sinop, que seria a sigla dessa entidade, siga praticamente o exemplo por exemplo, de CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, no Paraná, que dá muito certo, inclusive ele atua muito forte dentro do poder público lá na cidade de Maringá. A gente está usando como referência, porque é uma referência para nós. Estamos usando Maringá de novo como referência, né? Sempre. Até na planta da nossa cidade é uma cópia da cidade de Maringá, né? Mas chegou até as entidades a ideia de poder se conversar e chegar no entendimento para que fosse feito, né, alguma coisa parecida, e a gente tem que agradecer todas as entidades de Sinop, desde a mais relevante, a maior ou a menor, de certa forma, mas todos são extremamente importantes nesse processo. Então, a gente se reúne com frequência. Quando acontece algum assunto aí que é realmente necessário a gente, né, se reunir, junto ali os presidentes da entidade ou indicados pela sua entidade, ou um representante, né, de acordo com o presidente ele demanda, e sentamos na mesa, como eu disse, para discutir então os assuntos. E o assunto que chamou a atenção nos últimos tempos aí foi realmente essa questão do aeroporto. A gente já vem falando isso há muito tempo, mas essa história vem se arrastando já, né, há alguns anos. Para ser mais exato, estamos em 2 anos que vem praticamente se arrastando esse assunto, né, Nilson? A gente realmente percebeu, porque no longo do tempo aí nós fomos perdendo voos, as empresas aéreas, né, diminuiu na cidade de Sinop. A gente tinha 7 voos diários, hoje, né, reduziu menos da metade, e não poderia ficar assim.
Então foi um assunto que foi de unanimidade, né, como se fosse o assunto de primeiro para se resolver. Então aonde que nós fomos buscar, junto com essa organização, o que fazer, né? Então é um processo que já vem se arrastando há um tempo. Não pense, quem está ouvindo aí, que começamos isso aí ontem, porque até você conseguir organizar, criar um planejamento, adesão de pessoas para estar ajudando, realmente é um processo trabalhoso. A gente sempre fala o seguinte, para ajudar é meio complicado você arrumar algumas pessoas, para atrapalhar tem um monte. Que mesmo não intencionalmente acabam atrapalhando o processo, até naquela ânsia de querer ajudar, né? Mas a coisa é um pouco mais complicada. O Nilson, muito se fala em aeroporto, e às vezes o cidadão que está ouvindo a gente fala, cara, mas eu não estou nem aí para o aeroporto porque eu não viajo de avião. Mas o pensamento não deve ser esse, o pensamento tem que ser diferenciado. Sabe por quê? O empresário que vai vir para cá, para a nossa região, e quando a gente fala na nossa região, nós vamos falar aqui no universo de 30 municípios, ou 33 municípios aqui, no entorno da cidade de Sinop, que tem Sinop como um polo, o empresário não vai vir de ônibus, né? Não, mas ele é metido, não é questão de ser metido, é questão de agenda, de prazo, de tempo, então ele vem de avião. Se o avião não desce aqui, automaticamente ele não vem, né, Nilson? Se ele não vindo, o investimento da empresa dele também não vem para cá. Com certeza. Isso aí é uma cadeia, né? Que tudo funciona, quando está funcionando, as coisas todas funcionam. Hoje você percebe que a gente já diminui o fluxo, diminui também os interesses das pessoas olharem por Sinop, né? Em todos os sentidos. Por isso que eu digo, nós, entre essas reuniões de entidades ali, a gente realmente tem pessoas que não fazem uso do avião, de voar, mas nem por isso deixa de ser importante. A cidade e a região, como você disse, ela usa a nossa cidade como uma referência. Aqui nós temos consciência que nós estamos abrangendo pelo menos 600 mil pessoas, que é o polo que está em torno da cidade de Sinop. Então o norte aqui, o médio norte aqui, nós temos que considerar que não estamos falando em 150 mil habitantes de Sinop hoje, né? Estamos falando em 33 municípios. Se a gente colocar 15 mil habitantes por município, dá 495 mil habitantes, com mais o nosso aqui, chega esse universo de 600. Exatamente, então é um assunto que foi prioridade e realmente é de suma importância. Todos, de certa forma, têm algum contato ou alguma coisa relacionada ao aeroporto. Nós vamos desmembrar agora toda essa situação dessa comissão e temos uma notícia extraordinária para dar para vocês. O Nilson trouxe em primeira mão, só que a gente vai falar só no final do programa essa notícia, então esperem até para você nos ouvir aí. A notícia é muito boa, uma notícia aguardada há muito tempo e o Nilson vai trazer para a gente daqui a pouco. Mas Nilson, vamos começar por partes. Primeiro montou-se a associação, que é a Unicim, que é a abreviação dessa associação, e aí decidiu-se e entendeu, houve um entendimento que havia necessidade de se contratar uma empresa especializada para saber aonde é que estava errada a situação do aeroporto. Eu quero que a gente comece por isso. Por que a contratação da empresa e o que essa empresa realmente fez até agora? Só voltando um pouquinho nessa composição da Unicim que você acabou de dizer, a Unicim hoje ainda ela não está formalizada com presidência, com diretoria, ela não está ainda. Hoje ela funciona através de uma comissão que foi montada para representar as entidades no assunto aeroporto. Então eu sou um porta-voz da comissão do aeroporto, mas eu não sou presidente nem estou à frente da Unicim. Só para deixar bem claro a todos os ouvintes, porque tudo que a gente faz é com muita transparência, deixar Você está sendo um interlocutor. Exatamente. Então está para ser formalizada no papel, está para ganhar essa característica jurídica. Nós estamos trabalhando estatutos, documentos, para que sim, a partir daí a gente consiga falar para toda a cidade que a Unicim ela é uma nova entidade que agrega todas as entidades dentro. Que bacana, né? Uma entidade que está surgindo através de uma necessidade que é o aeroporto, e ela pode ser de fundamental importância para o futuro crescimento da nossa região como um todo, porque quando as entidades, com os empresários, aquelas pessoas que estão no dia a dia, se unem ao poder público, a amplitude de visão para a construção ou para a resolução de problemas, ela se amplia.
né? Então, através de uma necessidade, talvez uma entidade que vai nascer aí, o que está nascendo, o que já nasceu, mas falta homologação, vai ser a entidade que vai nos ajudar num futuro bem próximo. E eu digo mais também, Kiko. Eu acho que seria a melhor consultoria possível para um gestor. Ter todas as entidades agregadas em uma que possa estar ajudando nos assuntos que precisa. Porque a gente sabe que nós estamos indo nos todos os cantos da cidade possível, né? Tem a Uzambi, que é a União dos Bairros, ela faz parte das entidades. Tem a Crinorte, que é mais o lado pecuarista. Tem o Sindicato Rural, que está mais ligado aos agricultores. Tem o Sindusmad, ao madeireiros. Tem a CDL, a Associação Comercial, que estão ligados ao comércio. Tem a Associação Médica, tem os engenheiros. Então, a cidade toda está envolvida nesse processo. Então, por isso que da grande importância e da grande relevância dessa entidade poder estar fazendo parte desse movimento aí para poder ajudar então o poder público a resolver. Vamos lá então. Na primeira, agora a gente vai voltar de novo àquela pergunta anterior. Vocês sentiram a necessidade de contratar essa empresa, a Fênix, que foi contratada. Essa empresa foi contratada para fazer o quê? Então, vamos lá. A Fênix ela é uma empresa especializada em aeroportos. Hoje ela administra mais de 10 aeroportos no país. Ela administra na consultoria. Então nós chegamos lá atrás, como eu disse, e vimos a necessidade de estar tratando com pessoas especializadas no assunto aeroporto. Até já enaltecer a prefeita Rosana Martinelli e a secretária Ivete, porque eles tiveram um esforço fora do normal no começo do ano para tentar resolver esse assunto. Então, desde já, como a gente está acompanhando, enaltecer o trabalho que a Prefeitura Municipal tem feito. Mas nós chegamos numa reunião com a prefeita e com a secretária, nós abrimos o jogo. Prefeita, como está a situação do aeroporto e qual é a previsão para que isso se retorne, pelo menos no que a gente tinha? E a prefeita foi de uma humildade muito grande, inclusive falou, olha, a gente está fazendo o possível, mas é muito detalhe e é muita questão técnica que hoje nós não temos uma pessoa especializada para resolver. Nós não temos quem possa resolver com mais rapidez e agilidade. Aí entrou-se então num consenso das entidades que nós deveríamos contratar uma empresa que só trabalhasse com o aeroporto, aonde que entra a Fênix, que tem know-how. Que tem know-how. Então nós fomos realmente buscar quem entende para mexer, para trabalhar num assunto que nem a prefeitura, nem as entidades teria condições de ter essa pessoa especializada. Então foi uma ação acertada das entidades, foi uma ação acertada da prefeita ter dado condições para que fosse feito isso. E a prefeitura não poderia contratar, né? Tem esse detalhe também. Né? E lembrando também, muito bem lembrado, que a prefeitura, para mexer, para trabalhar, tudo depende de licitação e processo, né, legal. Né? A gente, em nenhum momento, a gente propôs nada, né, diferente disso para ajudar nesse processo. Então, para a gente fazer a contratação dessa empresa através da Prefeitura Municipal, a gente acredita que se tudo corresse direitinho, se desse certo, que não tivesse nenhum problema durante o processo licitatório, pelo menos 60, sei lá, 80, 90 dias, né? Que é um processo natural que acontece, é o trâmite natural, né? Então vamos dizer 60 dias. Nós contrataríamos essa empresa, nós propusemos esse assunto basicamente há 60 dias atrás para a prefeita. Hoje, acredito que essa empresa, se desse tudo certo, estaria sendo contratada através da Prefeitura Municipal. Nós estamos em julho, 1º de julho. Essa empresa ela ia demorar, como ela demorou, 60 dias para fazer o relatório, apresentar tudo isso que daqui a pouco a gente vai estar passando para os ouvintes. Daria pelo menos até setembro, para a gente licitar daí o começo das obras, a Prefeita Municipal por dar ordem de serviço. 2017. Nós já estaríamos na chuva novamente e infelizmente não sei o que ia acontecer com o aeroporto. A gente não sabe ainda, a gente tem uma previsão que tudo se resolva de acordo com o cronograma que nós estabelecemos. E por enquanto está tudo bem tranquilo, está tudo caminhando dentro do programado.
Vamos lá. A empresa fez o relatório, inclusive você está com o relatório em mãos, muito bacana o relatório, muito bem detalhado. Vamos pegar alguns apontamentos específicos. O que o relatório diz, Nilson? Como estava o aeroporto? Precisava de muitas alterações do que aquilo que você achava que estava correto lá? O relatório aponta isso? Kiko, o relatório são 70 páginas. Ele tem muita informação. Não que... Vamos dizer que está tudo perdido. Não. O aeroporto ele estava operando, ele estava em funcionamento, mas de acordo com o que a empresa relatou, ele tem algumas desconformidades, algumas normas que não atendem uma certificação e nem a homologação para o que a gente está procurando. Uhum. Então, nós propusemos aí então para a prefeitura, para a prefeita e secretária, que a gente precisava gastar menos dinheiro possível e agilizar o processo. Nós precisamos de mais tempo, menos tempo para concluir as obras e certificar o aeroporto e consequentemente homologar os instrumentos e gastando menos. Então foi aí que a empresa veio há praticamente 45 dias atrás, né, no ato da contratação. Ela já veio, ela trouxe uma equipe de Maringá, ficou aqui uma semana fazendo levantamento in loco, entrou dentro da prefeitura, foi atrás de projetos, no aeroporto mediu tudo, viu o que tinha, o que precisava, o que não precisava, aí sim, apontou várias desconformidades, mas não que seria de repente uma questão que não foi resolvida na hora que precisava ser resolvida, sim, que nós também estamos procurando melhorar o nível do aeroporto. De que forma? Nós já estamos projetando ele para receber aeronaves maiores. A ideia da prefeitura e das entidades foi que, se a gente vai mexer, se a gente tem que adequar normas, então por que a gente já não dá um passinho para frente? Para que gastar duas vezes o mesmo dinheiro que pode ser gasto agora? Então esse foi um outro trabalho que a empresa trouxe nesse relatório, e assim que concluir as obras, assim que homologar o aeroporto, nessa condição que nós propusemos, ele vai estar apto a receber aviões maiores. Então a ideia é assim, gasta-se uma vez só, faz então uma adequação dentro do terminal, faz-se o que precisa fazer no pátio, e aí a partir daí, e esse relatório aponta todos esses pontos. Então ali só para a gente citar um exemplo rapidamente, nós temos que mudar ali a pista, o taxiamento vai ter que ser aumentado, isso vai estar prestigiado dentro desse relatório. O terminal de embarque e desembarque vai ter que sofrer alterações, está também contemplado dentro dessas melhorias, dessas obras. A questão da parte de cima do terminal lá, vai ser feita a parte administrativa toda do aeroporto, e não é assim para ficar bonito, Kiko. Eu quero deixar bem claro, às vezes as pessoas falam, poxa, mas poderia demolir isso aqui e fazer outro. Lógico, poderia, é o sonho de qualquer um, mas nós não temos tempo, e isso ia custar muito dinheiro, e a gente sabe que não é o momento oportuno para isso. Nessa readequação que você falou aí, da questão até do terminal lá, a gente até viu, eles até fizeram, gente, tem a planta, tem um desenho, eles fizeram o desenho do que precisa ser feito. Esse dinheiro que a prefeita falou que ia alocar do IPTU para o aeroporto, ou vai ter que vir de uma outra fonte, você sabe disso? Kiko, nós estamos trabalhando, tentando buscar de todo jeito possível. Com 1 milhão que a prefeita disponibilizou imediatamente, que já está no caixa, que já está liberado para a gente fazer a obra, a gente já consegue avançar nessa primeira fase do projeto, nós já conseguimos avançar pelo menos uns 80%. Com 1 milhão? Com 1 milhão. Por isso que eu digo, nós vamos gastar pouco para atender as normas exigidas pelos órgãos de certificação. Então a grande sacada que a gente precisou ter o que era mais rápido, o que a gente conseguia, porque nós estamos lutando contra o tempo. Setembro está aí. Nós precisamos, não é pelo aniversário da cidade, pela chuva. A gente está pensando na chuva, porque nós não queremos que volte mais voos aí. Ele vem, roda aqui em cima da cidade e volta, porque isso aí é prejuízo para a empresa. Sendo prejuízo para a empresa, não se torna mais interessante Sinop. Então, enfim, mas o que vai ser feito ali?
vai ser feito algumas obras emergenciais, obra de pouco, né, vamos saber, que vai mudar pouco ali o terminal, vai ser aumentado assim a princípio a parte do desembarque que é necessário, vai ser feito algumas divisões diferentes ali dentro, vai ser algumas adequações não só para ficar bonito, como eu disse, para atender as normas exigidas para que se homologue e certifique esse aeroporto. Se eu não estou enganado, a prefeita tinha falado que seria possível, ou ela estaria tentando, juntamente com a equipe, disponibilizar 2 milhões do dinheiro do IPTU desse ano de 2017 para o aeroporto. 1 milhão já está em conta, como você disse. Você acredita que esse outro 1 milhão, que tá na briga para ser disponibilizado, a gente, nessa primeira fase, termina tudo? Assim, Kiko, eu vou deixar bem claro, porque isso aí, quando se fala em dinheiro, quando se fala em promessa de dinheiro, é uma coisa, né, que tem que ser levado muito a sério. A prefeita Rosana Martinelli, ela nos garantiu 2 milhões de reais. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouco mais. Né, porque isso depende de algumas realocações de verbas. De pastas. De pastas, enfim. 1 milhão, como eu disse, está garantido para ser usado imediatamente. Se o processo licitatório, se as empresas, se der tudo certinho, daqui 45 dias a gente já começa a derrubar a parede e já começa a construir onde tem que ser construído. Então isso agora depende do trâmite da prefeitura para que isso aconteça. Porque os projetos nós já vamos entregar aqui semana que vem, já na mão do engenheiro, para ele poder já cotar, para fazer tudo certinho que tem que ser feito. Aí a partir desse outro 1 milhão que ela publicamente ela também nos disse que cederia para o aeroporto, que no caso seria um total de 2 milhões, que foi feito aqui no lançamento, isso todo mundo ouviu e todo mundo sabe disso. Ela vai destinando conforme as necessidades da obra. Então nós temos 2 milhões da Prefeitura Municipal para usar no aeroporto de acordo com o que for necessário. 1 milhão já está na conta garantido. O outro 1 milhão ela vai realocar de alguma outra pasta para poder destinar para o aeroporto. Então a Prefeitura Municipal de Sinop, ela hoje tem compromisso com as entidades e com a cidade e com o aeroporto de 2 milhões de reais. Aqueles equipamentos que estavam colocados ali, Nilson, que foram colocados até na outra gestão, um monte de equipamentos ali, aquela coisa toda, PAPI, aquele RNAV e tal, isso está tudo na conformidade, estava tudo certinho, a empresa teve que fazer algumas adequações naqueles equipamentos ali? Essa questão técnica aí já não é muito minha praia, mas tudo que foi feito vai ser usado. Esse IPTA, o PAPI, tudo que tem hoje no aeroporto ele vai ser reaproveitado, nada ali é descartado. Ele vai ser, só não pode ser ligado porque nós não temos a certificação ainda, né? Mas o equipamento já está no aeroporto, numa sala já dentro do aeroporto municipal, está bonitinho lá, está pronto para funcionar, só que não pode ser ligado porque nós não temos, né, ainda a certificação disso. Nós, como eu disse, vai ter que ser feito algumas adequações, né, para contemplar ou para que são exigências, não é nós que normativo, não é nós que vamos ter que tem que cumprir, tem que fazer. Por exemplo, uma coisa que vai ter que ser mudada também, que seja, né, daqui uns dias já vai começar, as pessoas vão começar a ver a cerca vai ter que ser mudada de lugar. A cerca, da forma com que ela está hoje, ela não certifica o aeroporto, né? Ela tá funcionando até hoje, mas para vir o Sindacta, para vir os órgãos responsáveis aqui, aquela cerca tem que sair um pouco para o lado. Então vai ter que ficar mais afastada da pista. Eu não sei a distância exata para falar, mas o relatório dá para dizer tudo. Ela aponta, né? Ela aponta aqui, acredito que mais 50 metros, se eu não me engano, de cada lado, essa cerca vai ter que andar do lado da pista. E para que atende às exigências. Se não fizer isso, não certifica o aeroporto. Então, essas questões pontuais que nós pedimos para que seja resolvido. E essas questões pontuais é que esse relatório aponta. Então, a gente está trabalhando, Kiko, para não ter que fazer 2 vezes o mesmo serviço. Tem que fazer tudo que as normas... Para fazer uma vez só, né? Exatamente. Então, né, tem um buraco ali, vai ter que ser tapado aquele buraco hoje que está do lado da pista, senão não certifica. Então, assim, é um trabalho só. E também o Estado, ele está junto nessa questão aeroporto de Sinop. Nós estivemos reunidos aí essa semana com uma representante da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a Sinfra. Ela nos garantiu que tem
como disponibilizar recurso também para o aeroporto. Já tem alguns itens que ela já foi colocado que o Estado deve mandar aqui já para ajudar a resolver. Então a gente está assim, nós estamos trabalhando em todas as frentes possíveis, né? Questão de recursos, a prefeita disponibilizou, mas não vai ser suficiente para fazer todas as fases do aeroporto, né? Para certificar, a gente acredita que isso é suficiente, mas não é isso que o aeroporto precisa. Ele vai ter que continuar crescendo, tem que melhorar, tem que aumentar pátio, tem que adequar os hangares, tem que fazer taxiamento. Espaço tem para isso lá? O aeroporto ele é privilegiado. Ele tem hoje uma área de 218 hectares que compõe o sítio do aeroporto hoje. Então a área tem suficiente para aumentar a pista, a área tem suficiente para fazer novo terminal, estacionamento, é tranquilo. Esse é o menor problema que a gente encontrou. Ô Nilson, eu vou deixar uma pergunta para você, que nós vamos para o intervalo. A tendência de mercado hoje, no poder público de um modo geral, e a gente está sentindo isso em várias esferas. Vamos falar na rodoviária, que é terceirizada, BR, terceirizado, enfim, tudo terceirizado. Há uma possibilidade de se fazer um projeto grande aí para uma terceirização desse aeroporto futuro, não agora, para um futuro bem próximo, para que ele realmente tenha tudo aquilo que um aeroporto internacional tem, como por exemplo o aeroporto de Campinas tem, o aeroporto de Guarulhos, enfim, ou dos Estados Unidos seria basicamente a mesma estrutura, com radar, com controlador de voo, sobe e desce, 2 pistas, essa coisa toda. Existe a possibilidade, essa associação já ventilou talvez essa possibilidade de uma terceirização desse aeroporto, mas isso você me responde daqui a pouco, 11h32. Temas mais importantes passam por aqui. Canal 226, 93,1 MHz, 50 mil watts de potência. A maior cobertura do Nortão, 93 FM Sinop, Mato Grosso. Com você, onde você for. 93. Os assuntos do momento. 93 Entrevista. Estamos de volta, 11 horas 36 minutos. Estamos falando aqui com o Nilson Ribeiro, que faz parte dessa comissão para o aeroporto. Chegou algumas perguntas aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Algumas perguntas falando da gestão anterior, essa coisa toda. Nós vamos fazer o seguinte: o que passou depois vai ser respondido mais para frente e não é nesse momento. Nesse momento nós estamos aqui com o Nilson, porque nós temos notícia muito boa para Sinop. E já já nós vamos falar essa notícia. A gente estava aguardando, vai ser em primeira mão essa notícia que a gente vai dar aqui. Uma notícia muito boa, uma notícia excelente. E nós estamos com o Nilson para falar do que está sendo feito, do que precisa ser feito. E principalmente de uma coisa que está acontecendo em torno desse aeroporto, que é a possível criação da Unicim, dessa união das entidades que representam, de certa forma, ou na grande forma, toda a nossa sociedade, a nossa coletividade, porque são os empresários, são os presidentes de entidades de classe e de bairros que nos representam, né? Isso é muito importante. A gente tem que falar de presente, que é o que está sendo feito agora, de projeção para o futuro. O passado, se foi errado, se foi certo, isso é outra esfera que vai resolver e não somos nós. Por isso que eu não vou refazer essa pergunta aqui. A pergunta que eu deixei para o Nilson no intervalo é o seguinte: se fala hoje em todas as palestras que a gente vai, na televisão de modo geral, Nilson, que a terceirização é a grande via de momento para o poder público. Tanto é que nessa reforma trabalhista que foi encaminhada para o Congresso, o qual está gerando vários protestos, se legaliza, de certa forma, a modalidade fim, que antigamente era permitido somente a modalidade meio, né? Fim, a modalidade fim também de terceirização para o poder público. A pergunta que eu deixei foi: já se discute a possibilidade de uma terceirização desse aeroporto para uma empresa terceirizada cuidar do aeroporto? Claro que tem toda aquela contrapartida, você vai cuidar do aeroporto, você tem X tempo para usar, você pode fazer isso, aquela coisa toda, igual foi feito aqui recentemente agora, parece que a rodoviária, e foi feito com a BR-163 e com outras situações, isso. Que com esse assunto aí, realmente a gente sabe que Sinop, como outros aeroportos do estado,
Cáceres, Rondonópolis, eu não me lembro mais se é Tangará ou se é Barra do Garças, desculpa, mas ele já está dentro do pacote do governo federal para ser terceirizado. Ele já faz parte já, nós ouvimos isso da SAC lá em Brasília. Ele já compõe já esses aeroportos que estão na lista do governo federal para ser terceirizado. Você acredita que melhoraria? Ah, com certeza, né? Eu acho que daí a empresa, iniciativa privada, ela cuida, né, até com mais agilidade, né, de alguns processos. E eu acho que seria um caminho. Mas hoje o momento é a gente ter que resolver, certificar, homologar, transformar esse aeroporto rentável, porque ninguém quer pegar uma coisa que não dá lucro, né? Mesmo assim, para pôr no processo de licitação depois, tem que estar funcionando adequadamente e tem que estar dando resultado. E outro detalhe, né, que a gente lembrou também, é que a ideia é que esse aeroporto se torne autossustentável e que dê resultado. Por isso que esse aeroporto ele não para, nunca mais ele vai parar. Ele vai continuar crescendo, ele vai continuar desenvolvendo, ele vai continuar, sei lá, atingindo aí níveis que a gente não pode mensurar agora. Mas a ideia é que esse aeroporto municipal se torne autossustentável, que não se torne uma despesa para o município, se torne uma fonte de renda, inclusive. Esse relatório, o qual a empresa Phoenix fez, que está aqui, inclusive está em mãos, a gente deu até uma folhada nesse relatório. Ele fez os apontamentos. Esses apontamentos foram corrigidos, alguns vão ser corrigidos, que depende de construção, mas alguns não dependem tanto de construção. E foi reencaminhado para a ANAC? Não necessariamente esse relatório, né? Porque o que tem que ser enviado para a ANAC é o que compreende a responsabilidade da ANAC, né? Então tem vários órgãos que precisam certificar. Então cada um na sua certificação. Então nós temos aí, dependemos do Sindacta, dependemos da ANAC, dependemos de outros órgãos certificadores. Então não é especificamente um que vai vir ver tudo. Um vai vir de repente analisar a pista. Cada um vê uma coisa. Exatamente, vai vir a segurança do voo, por exemplo, o mapa de voo, como é que o avião tem que chegar, se comportar aqui, como é que tá. Então, você entendeu? Então, o relatório contempla todos os órgãos necessários para certificação. Esse relatório e as mudanças apresentadas pela Fênix, ela garante que cumpriu todos os requisitos, deixou tudo pronto de acordo com o que está apontado aqui. Treinou o pessoal, não é só também obra, viu, Rico? Não é só, vamos dizer que é só fazer uma cerca nova ou aumentar a pista, resolve não. Tem muita certificação que depende de treinamento de equipe, função específica do operador lá dentro do aeroporto, do superintendente, do administrador, do segurança. Tem muita coisa que depende de treinamento, da pessoa ter o curso específico para operar determinado instrumento. Uma previsão inicial do aeroporto hoje que ele precisa ter pelo menos 30 pessoas trabalhando lá dentro para que opere, para que funcione de uma forma adequada. Só para você ter ideia a grandiosidade que é esse processo aeroporto. Então hoje tem uma equipe lá, não sei, será 10 pessoas, 12, eu não tenho esse número aqui, mas ela tem que partir de 30 para 40 no mínimo para funcionar tudo adequadamente da forma com que tem que ser funcionado. 11h43, o Nilson tem uma notícia extraordinária para Sinop. Há muita gente estava esperando e esse era, sei lá, eu acho que a primeira grande parede a ser quebrada ou a ser passada. Parece que foi passada, Nilson. Que notícia que é essa que você tem para os empresários, para a população de Sinop, para as pessoas que querem ver essa cidade crescer? Só para gerar um pouquinho mais de curiosidade, eu vou só fazer mais um relato de uma ação para depois dar a notícia efetivamente. Essa notícia é boa demais. Nós, para contratar essa empresa, a Fênix, a gente teve que pedir ajuda de empresários. A gente teve tá tendo uma rifa, né? A gente teve que fazer números sorteados, porque como as entidades não têm caixa para isso também,
Então a gente precisou de envolver a cidade inteira, mas a gente já de público agradece a todos que confiaram em nós, que foram lá, compraram um número, 2, um bloquinho, enfim, a quantidade não importa. Entenderam que o trabalho que nós, entidades, o Unesim, Comissão para o Aeroporto, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, que está todo mundo junto, ninguém está puxando sardinha para o seu lado, não. Está todo mundo aí, está todo mundo fazendo um movimento pró-aeroporto, é isso que a gente tem que deixar bem claro. E dentro desse movimento pró-aeroporto, todo mundo pode ajudar de alguma forma. Quem não pode efetivamente ir lá estudar um projeto, pode sim ajudar a dar uma boa ideia, pode assim comprar um número da rifa que a gente fez aí para pagar essa empresa, que ela tem um custo de R$40 mil por mês, pode ser muito dinheiro, mas ela vai resolver os problemas nossos. A gente também acha que o custo não é barato, mas enfim, nós chegamos à conclusão que tem que pegar o melhor. Se não pegar o melhor hoje, não resolve. Você vai ter que pagar 2 vezes. Você vai ter que pagar 2 vezes. Ó, só o relatório que ele apontou aqui, ele vai trazer uma economia de muito dinheiro para fazer esses projetos. No final da história, 40 mil por mês acaba sendo barato. Exatamente. A gente já fez os levantamentos aqui com 1.300.000, a gente conclui a primeira fase necessária. Com mais 2 milhões a gente resolve todos os outros problemas aí que o aeroporto precisa ser resolvido. Então é um dinheiro, né, nem perto daquilo que se pretendia investir no aeroporto. Na boa, Nilson, é um dinheiro muito bem gasto. Eu acho que é um investimento, não é nem gasto ali para essa empresa. Então, só para deixar assim, enaltecer que Sinop está fazendo o seu dever de casa. Sinop, empresários, as pessoas estão juntos. Todo mundo quer que resolva esse problema do aeroporto. O que é que a gente precisa é ação para resolver esse problema do aeroporto. Então, entidades, a gente agradece mais uma vez por acreditar no trabalho que tem feito, população por estar comprando a rifa e a prefeita municipal dando abertura total, que com a secretária Ivete, ela está trabalhando, todos os secretários da prefeitura, eles entenderam também que tem que trabalhar junto para resolver o problema. Secretário de obra, secretário de meio ambiente, secretário de indústria e comércio, a prefeitura está aberta quando se fala em assunto aeroporto. Vou falar uma coisa para você e também agradecer a OAB que está nos ajudando. Inclusive a OAB tem um membro ativo na nossa comissão para o aeroporto. A gente esquece que são muitas entidades. Eu lembrei porque o doutor Eduardo Chagas está ouvindo a gente aqui, mandou parabéns aí pelo trabalho, essa coisa toda. Obrigado, doutor Eduardo Chagas. Aí me veio a OAB, que tem participado efetivamente também junto com a gente, a promotoria, o fórum, enfim. De um modo geral, gente, para você poder analisar, a sociedade sinopense, quando eu digo sociedade, eu digo todos, se uniram porque sabe da necessidade, sabe desse momento. E a gente espera que essa união continue para mais coisas, né? Essa união continue em pró-saúde, em pró-educação, em pró-segurança, em pró-fortalecimento do nosso comércio, ajudando o CDL, a CES, as entidades aí, e em prol de uma coletividade. Porque se a cidade vai bem, isso aqui é uma engrenagem, né? Se ela roda perfeitamente lubrificada, ela não tem problema. Quando está faltando um dente, ela vai dar problema, né? E essa foi um trabalho bacana. Tem número de rifa ainda para ser vendido, né, Nilson? Tem número de rifa, só para deixar claro, porque tudo que a gente está fazendo tem tudo prestação de conta, tem tudo documento, está sendo feito, inclusive essa conta movimentada na entidade Codenorte, está lá no banco, lá, quem quiser pode ir lá conferir extrato, saldo. A gente está fazendo na maior lisura possível para que o dinheiro é de todos, Kiko, então a gente tem que ter cuidado quando se fala em dinheiro. Por isso que está sendo bem investido, nós estamos fazendo uma prestação de contas naquilo que a pessoa ajudou a gente. Então, hoje, né, a gente... Atenção, porque o pessoal precisa ver, entender a notícia. Agora, quem que é? O Rogério? O Rogério, obrigado. Obrigado, Rogério, pessoal que está na internet aí, obrigado mesmo. Agora, atenção para essa notícia que o Nilson vai trazer. Nós ficamos muito felizes agora, antes de entrar no ar. O Nilson falou, tem uma notícia muito boa, uma notícia que a gente estava esperando. O primeiro grande obstáculo para o aeroporto de Sinop foi vencido, Nilson. É isso aí, Kiko. É motivo de comemorar essa primeira pegada aí, né? E há pouco tempo atrás, nós da comissão, eu, mais o Miro, né, que é engenheiro... Miro Teodoro dos Anjos. Esse grande Valdomiro. Nós tivemos aí em Manaus, junto com a empresa Fênix, junto com a empresa
também que está, né, para instalar efetivamente o EPTA. Fomos lá, conversamos com o Sindacta 4, conversamos com o alto comando, a prefeita municipal esteve junto também, ela foi junto lá para resolver. Nós chegamos no Sindacta, estava faltando alguns documentos, estava faltando algumas plantas, algumas situações que se não resolve isso aí, não anda para frente o processo. Não adianta a gente fazer uma obra maravilhosa aqui, não adianta a gente trocar pista, não adianta nada disso. E o Sindacta 4 ontem eles nos deu o parecer favorável de que tudo está certo dentro das conformidades. Todos os projetos que foram apresentados por parte da prefeitura, por parte da empresa que nós contratamos, está dentro da normalidade. Então hoje nós não temos entrave mais com o Sindacta 4 de Manaus. Problema superado, nós não temos mais que ficar apresentando nenhum projeto, é só esperar o trâmite final, terminar as reformas, as adequações necessárias, e sim, eles vão vir vistoriar o nosso aeroporto para certificar, e aí a gente já resolve 80% dos nossos problemas. Para você poder entender, às vezes fala, não entendi muito bem, deixa eu tentar te explicar. Essa situação que o Nilson está colocando é a mesma coisa de você passar pela Prodeurbis da Prefeitura de Sinop. Você quer construir uma casa, você tem que mandar todo o projeto, hidráulico, elétrico, arquitetônico, para a Prodeurbis. Eles vão analisar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está na conformidade, você tem que fazer o recuo de 5 metros, isso, aquilo, aquilo outro. Se você não tiver o ok, você não pode começar a construir. E basicamente é isso que o Nilson, essa informação que o Nilson está trazendo. O Sindacta 4, que é responsável pela nossa região, deu parecer favorável. Ok, o projeto de vocês está certo, pronto, e agora segue o barco. É isso aí, é exatamente essa notícia. Então já foi um ganho muito grande, né, de nós, a equipe da comissão. Estivemos lá pessoalmente. O Sindacta inclusive fez um compromisso com a cidade de Sinop, que o comandante ele vai vir pessoalmente fazer essa vistoria. O alto comando do Sindacta ele vai vir aqui e vai vistoriar e vai certificar o nosso aeroporto, com certeza aqui. Que maravilha, essa é uma notícia que estava todo mundo esperando, porque isso está parado lá, meu irmão, há 2 anos. Pelo menos. 2 anos. Pelo menos. 2 anos. E agora a gente tem a notícia que o barco pode seguir, que a coisa pode ir. Nilson, não vamos falar em data, né? A gente está falando setembro não é nem pelo aniversário de Sinop, gente. É porque setembro, teoricamente, vai iniciar-se o período chuvoso, que é aquele período que a gente tem o maior problema de avião que volta de Sinop, volta para Várzea Grande, que o aeroporto não é nem em Cuiabá, tá, gente? A única capital brasileira que não tem aeroporto é Cuiabá, é na Várzea Grande. Volta para Várzea Grande, ou enfim. Você acredita, pelo processo que você está vendo, pelo empenho da sociedade, empenho do poder público, e com esse primeiro passo vencido lá no Sindacta 4, que é em Manaus, seria possível a gente imaginar que talvez para setembro a gente estaria realmente com esse aeroporto já funcionando? Essa primeira etapa? Kiko, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que está tudo dentro do cronograma. Eu não vou dizer a data, aniversário da cidade, porque pode ser que nesse processo licitatório da prefeitura, pode ser que aconteça, né, algum tempo que não está, foge do nosso controle. Mas a empresa contratada, Fênix, ela nos garantiu que se tudo correr de acordo com o que está andando hoje, com que o processo, a forma com que está acontecendo, o empenho da prefeitura do jeito que está acontecendo, a ajuda e o empenho dos vereadores do jeito que está acontecendo, a sociedade do jeito que está acontecendo, na próxima temporada de chuva, no começo da chuva, ele garante que a gente não tenha mais problema dos aviões chegarem em Sinop e ficar dando volta e não descer. A primeira fase, que eu quero deixar bem claro, porque a gente acaba falando e gera expectativa, todo mundo fica ansioso, mas a primeira fase não vai operar por instrumentos. A primeira fase, que vai ser certificado o aeroporto, é para a gente ter comunicação e saber se o avião pode sair de Cuiabá e baixar aqui em Sinop. Então esse é para deixar bem claro que daí a aeronave não sai de lá sem saber o que vai acontecer aqui em Sinop. Exemplo, nós tivemos uma espécie de uma mini aula desse respeito. O aeroporto está lá em Cuiabá, lá na Várzea Grande. Ele decola para vir para Sinop às cegas, ele não sabe se está chovendo aqui, se está sol, o que está acontecendo. Com esse equipamento aqui,
ele vai ser avisado lá, ó, segura meia hora para você decolar, que tá tendo uma chuva muito torrencial em Sinop. Exatamente isso. Aí ele não decola, ele espera um pouquinho lá. Aí quando dá, ó, pode subir que a coisa melhorou aqui. Ele já sabe como é que tá o tempo. Exatamente isso que você falou. Isso é muito interessante para as empresas aéreas. A partir daí, a empresa não vai gastar dinheiro à toa. É porque imagina você vir voltar para Goiabara. Exatamente, isso aí já resolve 80% dos nossos problemas. Porque o problema hoje, se você esperar 15 minutos, esperar 20 minutos, tranquilo, não é o problema. Você demorar um pouquinho para decolar o avião, mas você tem certeza que quando você chegar aqui em Sinop, você vai pousar. Então essa primeira fase, sim. Depois, a segunda fase, que isso não vai parar o trabalho, não é porque ele vai ser certificado que a gente, resolvido, não, de jeito nenhum. Essa empresa Fênix está contratada para certificar e homologar esse aeroporto. Homologar significa o quê? Aí operar por instrumentos. Aí você pode vir, aí baixa já a tua altura, você consegue vir sem ter problema. Aí fica igual qualquer aeroporto do Brasil que opera nas mesmas condições. No transponder. Aí o piloto, o avião, o computador aqui vai trazer o avião até o ponto certinho, né? Ele pode pousar à noite, ele pode pousar com um tempo mais ruim. Enfim, claro que também não é todas as situações, tem situação que até nos... E aí, conforme a empresa, né, a Fênix nos relatou também, o comandante Hammer, que está à frente do trabalho, depois de certificado, existe um prazo normal que se corra, que ele disse que em outras situações demora-se até 4 meses para resolver. Mas com esse compromisso do Sindacta, com esse compromisso da outra... Agora me fugiu o nome, mas esse compromisso das órgãos que vai ter que vir certificar, ele já tem a garantia que em 30 dias ele consegue resolver a segunda parte do processo. Então de 4 meses nós vamos ganhar pelo menos aí 3 meses aí. Então é um processo atrás do outro. Ele não consegue certificar todos ao mesmo tempo. Um depende da certificação para fazer a outra fase do projeto. É igual uma casa, gente. Você precisa do alicerce para levantar a parede até um tempo, você fazer as pilatas para depois levantar outro tempo. É a mesma coisa. Você precisa de um aprovado aqui, você vem para o outro, está aprovado aqui, você vai para o outro. Ele é um efeito dominó, um atrás do outro. Exatamente, mas a gente quer que esse aeroporto no começo da próxima chuva esteja pelo menos operando já de forma que tenha comunicação, que tenha condições de o avião saber se vai descer ou não. Mas enfim, Kiko, tá tudo dentro do cronograma e as coisas estão acontecendo do jeito que a gente esperava que acontecia. Lógico, a gente é ansioso, quer que resolva para amanhã, mas depois que eu comecei a entender um pouquinho e ler um pouquinho de 70 páginas de relatório que foi apresentado aqui, eu entendo que o aeroporto não é feito só de pista ali e de embarque e desembarque, não. Para mim fechar aqui, já 11h56, com essa certificação que a gente acredita e está todo mundo muito otimista, até com essa notícia que você trouxe agora, que a primeira etapa no Sindacta 4 já foi aprovado lá em Manaus. Você acredita que com isso essas empresas voltam a operar naquela normalidade que a gente estava de voos diários, ou talvez até aumentar esses voos? Se fala inclusive de abrir Sinop e Campinas, já se vê, aliás, já se comenta um monte de coisa, né, depois de tudo isso aí. Ô Kiko, essa é uma pergunta que a gente não tem como te responder, mas eu imagino que quem que não quer vir para Sinop? Todos os voos de Sinop saem cheios, saíam todos com ocupação de 70% a 80% quando operava normalmente com as empresas. Então eu não vejo, eu acho que é uma consequência natural de quando esse aeroporto estiver dando segurança, dando condições para que as aeronaves venham aqui, pousem sem problema, eles decolem sem problema, tem um conforto na sala de embarque, tem um conforto na sala de desembarque e eles estejam seguindo todas as normas necessárias. Eu tenho certeza absoluta que empresa aérea não vai ser boba e eles trabalham para ganhar dinheiro. Visam lucro, né? Visam lucro e a gente tem o que eles precisam. Nós temos passageiros e pessoas que querem voar. Ô Nilson, só quero agradecer a sua presença, parabenizar eu já vou falar a Unesim, que ela vai ser formada, né, a todos os membros aí que disponibilizaram o seu tempo, seus esforços para a realização desse projeto. E dizer que a gente espera muito que a Unesim se fortaleça cada vez mais para participar mais diretamente de várias decisões do poder público municipal, porque através dessa união de
de cabeças e de ideias que a gente consegue realizar projetos que às vezes parecem inalcançáveis, mas com soluções mais aparentes de quem está vivendo do lado de cá, não só do lado de lá. Parabéns e obrigado. É só mais um detalhezinho, Kiko, que gera, às vezes, como você falou, gera muito comentário, muito assunto paralelo, muita, né, ansiedade de certa forma. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma informação, quem quiser saber alguma coisa mais sobre o aeroporto, nós temos aí a comissão formada de 7 pessoas, 7 representantes de entidades. Pode procurar qualquer um desses que tem as informações, porque nós estamos lidando diariamente com o aeroporto. Inclusive, nós temos dentro dessa comissão uma pessoa que foi indicada pelas entidades e a prefeita autorizou a ele ser o representante das entidades lá dentro do aeroporto. Hoje nós temos um membro efetivo e ativo para estar ajudando então a questão aeroporto, que é o Frederico. Ele é comandante da aeronáutica, é uma pessoa extremamente experiente na questão aeroporto, e ele então foi indicado pelas entidades para acompanhar de perto esse processo. Tem um componente da OAB, o Diego, tem um componente do Sindicato Rural, Adelmo Zoanazzi, tem um componente da Elos, que é o seu Antônio Carlos Martins, que foi, acho que o primeiro piloto de Sinop, se eu não me engano aqui. Tem eu, que faço parte, Nilson, que é da Associação Comercial. Tem o Miro Teodoro da Paterno, que é um fantástico, ele trabalha muito. Então, são essas pessoas que estão aí à frente dessas entidades que estão compondo essa comissão pró-aeroporto. Parabenizar essa comissão, parabenizar o poder público, e a gente sempre fala o seguinte: ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém nasceu sabendo tudo, mas a gente tem que ter humildade de falar, não, eu não sei, eu preciso de ajuda, e a gente está sentindo isso principalmente nessa situação aeroporto. No primeiro programa 93 Entrevista, nós recebemos aqui Gelson, o prefeito da cidade de Sorriso, Ari Lafim, e nós falávamos para ele, Nilson, de uma dificuldade que Sorriso passou, nasceu-se a possibilidade de se criar uma união entre os prefeitos do norte do estado do Mato Grosso para se resolver demandas. Nesse problema que Sinop passou com retorna voo, não vem voo, cancela voo, está nascendo a Unesim, a união desses empresários, formadores de opinião, entidades de classe, pessoas que conhecem a fundo os problemas e têm visões e ideias diferentes de quem está lá dentro do poder público para ajudar a resolver. E com a humildade e a simplicidade da prefeita Rosana Martinelli de acatar e atender essas entidades e, de certa forma, distribuir os louros da fama, mas as responsabilidades para ser feitas as coisas. Está se saindo do papel. O Nilson trouxe a notícia tão esperada. O Sindacta 4 de Manaus homologou a nossa papelada. Finalmente a nossa planta da casa foi aprovada. Agora a gente precisa pegar os pedreiros e mandar construir. É isso aí, Kiko. Eu acho que etapa por etapa a gente vai vencendo. E só corrigindo a tempo aqui, também faz parte da nossa comissão para o aeroporto o Guilherme Bustamante, que ele é o presidente do Codenorte. Então são compostos de 7 pessoas que estão aí, que pode tirar qualquer dúvida. O que a gente precisa, Kiko, é que a cidade de Sinop esteja aí realmente, de certa forma, tendo o mesmo direcionamento, o mesmo foco. A gente só não quer que as pessoas de repente achem que o trabalho não está. Se tiver alguma dúvida, a gente está à inteira disposição para poder sanar. E a gente agradece de verdade mesmo o empenho da prefeitura, porque sem a prefeitura, sem a chave, é a prefeita que manda, a prefeita que assina, a prefeita que tem a caneta e ela que é responsável pelo aeroporto municipal. Nós, entidades, estamos dando um apoio, uma ajuda e um auxílio para que se resolva mais rápido possível essa situação. Então, a Prefeitura Municipal está atendendo em todos os aspectos necessários essa questão aeroporto. Então, desde já, a gente deixa isso, né, relatado e deixa para todo mundo saber que está sendo um apoio incondicional na questão aeroporto. Obrigado, Nilson. Obrigado e agradeço a todos aí por estarem acreditando nessa comissão. A gente sempre fala, e quando a gente fala, e isso está sendo notório e mostrado agora, você viu como se todo mundo pegar no remo, remar para o mesmo lado, o barco anda mais rápido e ele vai certinho, né, do que cada um remar para um lado, o barco fica rodando, né? Então é isso que está acontecendo, e parabéns à associação, parabéns à prefeitura e parabéns à sociedade sinopense que recebeu essa ótima notícia. O Sindacta 4 finalmente homologou a nossa papelada e agora a gente vai para a segunda etapa. O nosso
93 Entrevista desse sábado fica por aqui, 12:03, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia. Se você não pôde acompanhar na íntegra, está disponível nas nossas redes sociais. Você pode acessar radio93fm.com.br, pode acessar o nosso Facebook e daqui a pouco também nós teremos o nosso áudio no SoundCloud disparado para você também no nosso site, tá bom? Uma ótima manhã de sábado para todo mundo. Você sintoniza 93 FM, canal 220.